Miro, você tá bonzinho? Como você tá? Tudo bem, Thalita? E você? Tudo certinho? Tudo tranquilinha? À medida do Tudo possível? tranquilo. Na medida do possível, na resistência sempre. Miro, é tanta notícia que eu queria saber com você sobre por onde você quer começar, porque a gente tem essa história do Lula, né, saindo em caravana. Você já tinha chamado atenção para essa necessidade nas nossas últimas conversas. Tem essa fala em relação aos militares, ao Superior Tribunal Militar, né, que assim tem inclusive acumulado falas nojentas, né? E essa que a gente trouxe uma delas. Tem essa questão da Taurus recebendo benefícios através da lei de incentivo à cultura. É tudo tão absurdo que eu deixo para você o cardápio. Por onde você quer começar? Aí é sacanagem. Todos os temas são muito interessantes. Mas eu começaria por esse negócio dos generais, Thalita. Esse sujeito, Diga. esse Luiz Carlos Gomes Matos, general do Superior Tribunal Militar, é muito arrogante, é muito petulantezinho, né? O sujeito petulante. Ele já, nessa mesma ocasião, ele tinha dito que esses áudios que vazaram, que a Miriam Leitão anunciou no jornal o Globo, depois de ser atacada covardemente pelo Dudu Bananinha, pelo filhote 03 do Bolsonaro, né, que disse que tinha dó da cobra, a Miriam Leitão colocou, né, à disposição os áudios, uma pesquisa histórica impressionante, né, dos áudios do Tribunal Militar analisando as torturas, onde inclusive alguns militares dizem que aquilo foi um erro, foi um absurdo, né? Não se justificava aquele tipo de ação. Né? E vai esse sujeito e diz o seguinte, não, ali essas denúncias, esses áudios não atrapalharam em nada a nossa Páscoa, né? Não mexeram em nada na nossa Páscoa. Não, não mexeram mesmo, vocês são torturadores, assassinos, né? Mexeu na Páscoa de muitas famílias durante anos, continua mexendo até hoje, famílias de presos políticos, de torturados, de desaparecidos, né? Mexeu na Páscoa de muitos presos políticos que até hoje guardam sequelas do que foram as sessões de tortura. Né? É um general muito escroto, sinceramente, é bem a expressão do que são os milicos, né, no Brasil. Os milicos se acham donos do Brasil. Eles deviam ficar só pintando sarjeta, como ele falou aí, de branco, de cal. Né? Eles se acham os donos do Brasil. Eles se acham a razão do Brasil. Né? A mentalidade positivista. Né? Eles são a ordem e o progresso. Né? Eles, os que pensam a nação. Né? E passam por cima de tudo. Falando em nação, passam por cima da democracia, passam por cima de direito dos trabalhadores, passam por cima da imprensa, censuram, perseguem, prendem, matam. Né? E fala com essa arrogância toda, é a mesma arrogância do general Mourão, essa turma, é a mesma arrogância do general Mourão, né, dando risada das torturas, né, dando risada das torturas. Então, isso é uma excrescência, é uma pena que nós não tivemos ainda força, correlação de força suficiente para discutir de fato qual é o papel dos militares na sociedade. Qual é o papel dos militares na sociedade? Afinal de contas, esse general, inclusive, recebe talvez uns 30 e poucos mil reais pagos pelo meu imposto, pelo seu imposto. O sujeito não pode se achar acima da nação, acima de qualquer ser humano. Né? É um sujeitinho muito escroto, muito nojento. Né? Estilo Mourão, estilo outros. Então, infelizmente, nós ainda não tivemos força na sociedade brasileira, a correlação não permitiu isso, nem na Constituinte. Na Constituinte chegou-se a um acordo, né, para poder analisar direito qual é o papel dos militares. Né? Para que eles servem de fato? Para que eles servem de fato? Para ficar gastando dinheiro com Viagra? Prótese peniana? Gel lubrificante? Você esqueceu? Botox também? 10 mil aplicações de Botox? É para isso que eles servem? Que coisa mais nojenta. E é uma sequência de falas nojentas, realmente, né? Eu fico até chocada como esses generais, principalmente ali do Superior Tribunal Militar de hoje, parecem mais reacionários do que os da época, né? Eu fico chocada com essa fala desse presidente do STM. E tem realmente essa questão da Páscoa pegou demais, né? Como alguém que lê qualquer tipo de denúncia de tortura descrita, como aconteceu,
não fica abalado a ponto de ter o seu dia estragado. Estragou o dia de todo mundo que leu aquela reportagem. E pegou muito mal, por isso que ele está comentando. Quando ele fala sobre essa questão do Botox, do lubrificante, ou mesmo essa história dos áudios da ditadura, é porque pegou mal, é porque eles sentiram sim. Então não adianta vir com essa conversinha de que, não, imagina, isso pra gente foi irrelevante. Não foi, não. Agora, não queria piorar seu dia, não, mas a gente tem mais uma falinha desse senhor em relação a indígenas. Vamos ouvir, porque também é importante a gente entender qual é o pensamento do Superior Tribunal Militar em relação a essa questão. Roda pra gente, Gui. Vamos ver. É o VT Indígenas que tem essa fala do presidente do Superior Tribunal Militar em relação aos indígenas. Vai rolar? É muito importante que o país proteja seus indígenas. Mas eu digo os verdadeiros indígenas, aqueles que estão realmente lá no meio do mato, nos mais distantes rincões, e realmente estes precisam necessariamente do envolvimento e da proteção do Estado brasileiro. Exatamente isso que o ministro Aquino falou, que a gente vê, para quem serve lá na Amazônia, que tem o contato com esse povo, conhece muito bem as carências, os seus costumes, e as suas necessidades, principalmente, né? Mas, aí os oportunistas fabricam índios. E é isso que o nosso ministro Aquino, com certeza, se referiu. Os índios fabricados para receber indevidamente proteção. Isso. Tempo. Parece que a gente está vendo ali em 1970 esses generais falando, Miro. Pois é. Não, é isso, é isso. E é essa mentalidade, eles se acham superiores, eles se acham uma raça superior. Né? Eles pensam a nação. Né? Patifaria pura. Né? Você vê o que foi a ditadura com relação às comunidades indígenas, foi violência. Muita violência. Tem filmes que mostram isso, tem livros que mostram isso. Né? E continua até hoje. Continua até hoje. O general Heleno não queria, né, não liberou garimpo em terras indígenas. Aliás, são todos esses generais, Heleno, Mourão, não se salva um, não se salva um. E é o que você disse, na época do STM, da ditadura, você ainda teve alguns ministros que ponderaram, não pode ter tortura, isso é barbárie. E esses caras nem isso assumem, eles não querem fazer autocrítica de nada. Eles não querem reconhecer que cometeram um grande crime contra a humanidade, que eles patrocinaram a barbárie, que eles são monstros, desumanos, covardes. Né? Um dos ministros do Supremo daquela época fala em covardia da tortura. Eles não querem reconhecer isso. Então é isso, essa linguagem. Estão mamando muito, porque eles ficam com essa história, o seguinte, não, você entra no quartel, tá tudo bonitinho, a gente só vai pintar a guia e a árvore, tá tudo. Eles tentam passar a imagem de que são craques em logística, verdade, craques em logística. Está aí o Pazuello que não deixa mentir. Cracaço. Falta de oxigênio no Amazonas. Cracaço. Eles tentam passar a ideia que não são corruptos. O que não falta é denúncia de corrupção. Na época da ditadura transamazônica, Itaipu, um monte de denúncia de corrupção. O que não podia era falar. Porque se falasse, era censura no jornal, era censura na TV. Se falasse, era cassação de mandato, era fechamento de congresso, era prisão, era tortura. Quem ia falar? Dava medo. Então, total ausência de transparência. Isso é uma ditadura. Isso hoje também. Hoje também. Por que deram 100 anos de sigilo para o Pazuello? O que o Pazuello tem a esconder? Que mutreta ocorreu no Ministério da Saúde? E olha que era o Pazuello e a República dos Coronéis, porque o Ministério da Saúde virou uma republiqueta de coronéis. Que mutreta esses milicos estão escondendo? Então, é uma coisa... Eu conheço muitos familiares de mortos e desaparecidos e conheço muitas pessoas que passaram pela tortura, né?
já li um bocado sobre isso, eu fiquei horrorizado com tanto a fala do Mourão quanto a fala desse sujeito aí do STM. Né? Horrorizado. Esse sujeito do STM eu nem conhecia, né? Foi um desprazer conhecê-lo. Foi um desprazer, mas importante a gente saber que existem essas figuras ocupando cargos como esse, que não tem nem por que existir, né? Tenho lido sobre isso, um superior tribunal militar em tempos de não guerra, não tem por que existir, que os militares sejam julgados como civis. A gente já trouxe essa discussão aqui para dentro, inclusive. Não tem o porquê da existência. É só para liberar os militares criminosos. Né? Sim, sim.